Meu destino é pecar. Susana Flegg. Nelson Rodrigues. Empresa gráfica O Cruzeiro, dezembro 1945. Capítulo 1. Eu seria capaz de matá-lo? Seria capaz de matar meu marido? Leninha olhou pelo vidro do automóvel. A paisagem ia passando. As casas, as pessoas, pequenos morros, bois, um menino. Anoitecia. Daqui a pouco tudo estaria escuro, talvez chovesse. Nuvens pesadas e negras acumulavam-se no horizonte. Estou casada. Estou casada. Era o que ela pensava, chegando-se mais para o canto. Não queria ter nenhum contato com o marido. Se pudesse, mandava parar o automóvel. Sairia correndo. A planície era grande, imensa. Ela poderia correr, muito, correr sempre. Cair talvez, rasgar o vestido nas pedras em algum espinho. O que havia em todo o seu ser naquele momento, desde que se casara, era a vontade da fuga. Fugir do marido, do casamento, daquela desconhecida e ameaçadora fazenda. Santa Maria. Era para onde ele a levava. Era lá que ia viver sua lua de mel com esse homem, esse estranho. Tão estranho quanto o chofer. E não há divórcio. Aqui não há divórcio, no Brasil não há divórcio. Era outra coisa em que ela pensava. Vou ter que aturar a vida inteira um desconhecido. Vai viver comigo, vai mandar em mim. Mas ele sempre seria um desconhecido, sempre. Nunca poderia suportá-lo, ela teria sempre horror. Nem ao menos indiferença pura e simples, mas horror. Um dia talvez eu ame alguém. E como será, meu Deus? Era mulher e frágil. Frágil sua vontade e talvez não resistisse a um amor que surgisse na sua vida, que fatalmente surgiria, era inevitável. Paulo de Oliveira. Paulo. Era o nome de seu esposo, daquele homem que ia ao seu lado, mudo, olhando a paisagem que não acabava de passar, vendo a noite descer. Até agora ele não pedira nada, não tentara uma carícia, um galanteio. Parecia, inclusive, não considerá-la uma mulher. Ai, meu Deus, se esse homem me der um beijo, nem sei o que eu faço. Mas, ao mesmo tempo, pensava, uma esposa poderia recusar um beijo ao marido? Ela não queria saber se podia ou não, se ficava feio, ridículo, irrisório, inverossímil. Não dou. Não dou, não adianta. Na sombra, seu rosto endurecia. Sentia uma determinação implacável, mas ele podia querer usar a força. Ela mesma, agora, no interior do carro, em penumbra, concebia uma cena de violência. Ele tomando-a nos braços de repente, triturando-a, procurando sua boca, e ela gritando, gritando, chamando-o miserável, dizendo: Não fico mais aqui. Então teve vontade de chorar, uma necessidade de dissolver aquele ódio concentrado em lágrimas livres e fartas. Afinal de contas, e só agora percebia com nitidez a sua verdadeira situação. Estava perdida, perdida. Não tinha ninguém para quem apelar, não podia esperar socorro de espécie nenhuma. O destino era mais forte, tão mais forte, do que a sua vontade de mulher. De que vale a resistência de uma mulher diante do homem que é seu marido? Posso beijá-la? Mal o via. Teve um gesto ingênuo de defesa, o coração batia como um pássaro desesperado. Não! Foi quase um grito, e instantaneamente emendou. Agora não. Houve um silêncio, os pneus chiaram na curva asfaltada. Ela teve a impressão de que o sangue subira todo para a cabeça. Paulo não disse mais nada. Leninha começou a pensar uma porção de coisas desesperadas. Meu Deus, eu sempre quis amar e ser amada. Sempre, mas não assim. Sempre quis ter um namorado, um noivo, um marido que eu amasse, que eu pudesse beijar na boca e casara-se com um bêbado, quase um débil mental. Quando ele virara-se para pedir, posso beijá-la? Ela sentira o hálito de álcool, de aguardente, de bebida barata. Recusei, mas disse estupidamente, agora não.
O marido com certeza tinha entendido que agora não, mas depois sim. Era uma estúpida, uma idiota, tão covarde. Aquilo, inclusive, foi uma falta de dignidade. Deveria ter dito logo, de uma vez para sempre: Eu odeio você. O senhor nem tenho coragem de tratá-lo por você. Tenho horror de si, mas horror. Ouviu? Sou capaz de seguir com outro, se aparecer alguém, porque o que defende uma esposa é o amor. Em vez disso, aquele pusilânime agora não, que significava, na melhor das hipóteses, um pequeno retardamento, um estímulo. Então, de repente, ele começou a falar do seu canto, dizendo coisas simples e banais que, entretanto, horrorizavam a esposa. Faziam-na encolher-se mais num desconforto intolerável. Ela pensava, ouvindo, que até o som de sua voz a irritava, que lhe fazia mal aos nervos, que era quase que uma tortura física. Você vai gostar da fazenda, dizia o pobre diabo. O pessoal é muito bom, camarada, você vai ver. De Nana, então, você vai gostar muito. Preta, quer dizer, mulata, tem uns dentes formidáveis. Até hoje. Me viu nascer. Está velha, mas forte ainda, gorda. E como trabalha? Os outros. Parou e perguntou: Incomodo-a? O quê? Tinha ouvido muito bem, achara aquele incomodo-a muito mais imbecil do que ingênuo. Perguntara o quê, com irritação ostensiva, maus modos, hostilidade. Pergunto se não quer conversar agora. Talvez esteja cansada. Não sei. Não me pergunte nada. Tenho uma dor de cabeça horrível. É o calor. Por que não tinha ficado calado? Meu Deus, que é que tem o calor? E que coisa estúpida responsabilizar o calor por uma dor de cabeça. De novo, o silêncio, graças a Deus. Ah, se ele ficasse sempre calado e imóvel, sempre durante os dias, meses e anos, sem dizer nada e sem nada fazer. Mas para isso seria preciso que ele morresse. Essa passividade absoluta só quem dá é a morte. Ela então perguntou a si mesma com certo modo de obter uma resposta demasiado honesta. Desejo eu que ele morra? Vou de agora por diante desejar a sua morte? Este raciocínio desenvolveu-se até uma outra pergunta mais perturbadora. Eu seria capaz de matá-lo? Meu Deus, que coisa horrível! Teve vontade de rezar, mas não completou a oração. Ficou no começo. Mentalmente ela dizia: Santa Teresinha, minha Santa Teresinha. Depois, para confortar-se a si mesmo, para livrar-se de sua angústia, pensou: Eu não quero que ele morra. Eu não seria capaz de matá-lo. Eu nunca mataria uma pessoa. Você acha? Era outra vez a voz abominável. Seria uma ilusão sua ou havia mesmo uma certa ironia na sua maneira de perguntar aquilo? Ela teve um choque, um susto. Ele não podia adivinhar o pensamento. Foi o que disse a si mesma. Mas então, o que queria dizer aquele "você acha"? Que só se podia referir ao pensamento dela. Vou ficar calada. Fingi que adormeci. Fechou os olhos. Houve uma pausa, uma longa pausa. Com certeza ele vai pensar que eu estou dormindo, vai me deixar em paz. Tomara que me deixe em paz. E começou a dormir mesmo, a sonhar. O marido ao lado assoviava qualquer coisa. O chofer era um táxi, pensava. Que dois. Teve vontade também de assoviar, mas depois lembrou-se que o outro já estava assoviando e desistiu. Odiava aquele homem, como nunca pensara que pudesse odiar alguém. Mas então por que se casara? Por quê? Por que dissera sim ao padre e por que dissera sim ao juiz? Teve um impulso perante o padre de levantar-se e dizer: Não quero, não quero, eu estava louca, completamente louca. Tirem esse homem daqui, depressa. Em vez de uma atitude assim, que fizera, meu Deus? O sim saiu num sopro, quase ninguém ouviu, mas o fato consumou-se. Quando ela caiu em si, quando teve consciência de seus próprios atos, uma porção de gente vinha risonha abraçá-la. Parecia uma sonâmbula ou uma louca. Os olhos muito abertos, achando tudo estranho. Aquelas pessoas convencionais e estúpidas. Seu pai, sua madrasta, as irmãs de criação amigas.
Subitamente deixara de reconhecê-los. Não tinha nada de comum aquela gente. Se pudesse, teria dito: com licença. Adeus, adeus. Eu vou me embora. Liguem à vontade. Mas ficou ali, ouvindo tudo, deixando-se abraçar, beijar. Alguém, uma voz que parecia vir muito distante, dizia: como você está pálida! Estava pálida e desejaria estar morta. Nunca teve tanta vontade de morrer. Uma vontade infantil, desesperada. A madrasta chamou-a para um canto. Mas o que é que você tem? Podia ter ficado calada ou então ter dado uma desculpa, mas aquela passividade desapareceu de repente. Falou baixo. As palavras atropelaram-se umas às outras. O que é que eu tenho? Estava agressiva, embora não fizesse gesto para que não notassem. O que é que eu tenho? A senhora ainda pergunta? A senhora? Eu sim? O que tem? Então ignora que eu fui vendida. Não sabe, talvez. Está louca? Louca coisa nenhuma. Tinha vontade de bater na outra, de insultar, de esgotar a sua raiva. Fui vendida sim. E repetiu, destacando as sílabas. Vendida. Você que se vendeu. Mentirosa. Sabe que está mentindo. Vocês que me convenceram deram em cima de mim. Vieram com aquele negócio da perna de netinha, do dinheiro de papai. Cale a boca. Então não diga que eu me vendi. Não diga. Eu me casei. Fale baixo, já disse. Pois bem, eu me casei. A senhora mesma me disse. Seu pai vai ser preso, Leninha, se não restituir o dinheiro. Também vivia em cima de mim. Netinha precisa da perna mecânica. Netinha precisa da perna mecânica. Eu acabei cedendo. Idiota. 100 vezes idiota que eu fui. Eu falei sim, mas não obriguei. Nem ninguém podia obrigar. Por que você não deu contra? Não disse que não? Por quê? Ficou um momento parada sem ter o que dizer. Falou mais baixo ainda, sem olhar para a madrasta, como falando consigo mesma. Dia e noite, todo mundo me cercando, me pedindo, implorando. Eu estava ficando maluca. Agora que eu vi, engraçado só agora, que não devia ter feito isso. Ai, foi a maior loucura. Agora como vai ser? Talvez você seja feliz, ele bebe, mas você pode corrigir. Ah, você feliz muito. O ódio contra a madrasta crescia. A senhora acha mesmo que posso ser feliz com um bêbado, um débil mental, um tarado? Então a senhora não sabe que ele me fez aquela humilhação? Ele vem aí, olhe. E vinha, com aquele defeito numa das pernas mancando, balançando o tronco, o riso cruel e um olhar que era, Leninha dizia, indecente, como uma carícia material. Sabia que a mulher não o amava, que tinha medo dele, horror, vergonha, tudo menos amor. E apesar disso, fazia-se de desentendido. Tratava-a com uma cortesia exagerada e irônica. Irônica não, pensava Leninha, debochada. Vamos, meu amor. A madrasta esboçou um sorriso. Leninha trepidou. Quando ele falava, ela sentia essa trepidação de nervos. Experimentava um choque, um abalo de todo seu ser, uma revolta que, na falta de uma atitude melhor, se traduzia em lágrimas. Por que você me trata assim? Perguntou contendo-se, mas já com lágrimas nos olhos. Assim como? Ora essa. Você sabe, bem que sabe. Eu sei, eu? Juro. Ia dar uma resposta daquelas quando Netinha apareceu, com aquela horrível perna mecânica, e vieram também na mesma onda de gente os outros. Helena, Graziella, um rapaz que aplicava injeção na família toda, Carlinhos. Dona Ruth, Odete, por último, a madrasta e o pai. Este com um ar vago, tão neutro, como o da noiva. Netinha começou a chorar, escondeu o rosto no ombro de Leninha. Oh, Leninha! Paulo estava impaciente. Começaram as despedidas. Leninha passava de braço em braço, era beijada na testa, nas faces. O cúmulo foi Dona Ruth beijando-a na boca. Que calma! Adeus! Seja feliz! Felicidades, ouviu?
Escreva, sim. Não se esqueça de mim. Ela ia respondendo, saturada, transpirando, enjoada com tanto cheiro de flores e tantos hálitos diferentes. Está bem, claro. Não me esqueço, não. Por fim, o pai teve uma crise de choro súbita. Parecia tão calmo. E foi-se embora, tampando o rosto com uma das mãos. A madrasta sorria, quer dizer, era um esboço de sorriso, perverso, cruel. Aproximou-se para beijá-la. Em torno riam, conversavam, falavam de um túnel que havia desabado. Então Dona Laura deu um beijo em cada face da enteada. Colou a boca no ouvido da moça, sussurrou. Sabe qual é a minha vontade nesse minuto, sabe? Era dar muita pancada em você, muita pancada. Afastou-se risonha. Tinha bonitos dentes, mostrava toda a dentadura quando ria, deixando Leninha louca de raiva. Que ódio, meu Deus, que ódio dessa mulher. Ela não estava bem dormindo. Tinha um pé no sonho, outro pé na realidade. O que parecia conservar a presente, vigilante, era o instinto do perigo e da defesa. O automóvel continuava devorando as distâncias sem rumor. Fazia apenas um chiado dos pneus nas curvas. Estaria longe da fazenda Santa Maria ou perto. Era bom que não chegasse nunca, que tudo continuasse assim numa viagem sem termo. De súbito, a buzina. Despertou de todo. Abriu os olhos, viu luzes. Vultos mal recortados na sombra. Latidos de cães, meninos correndo ao longo da estrada, num esforço para acompanhar o automóvel. O carro diminuía a marcha silenciosamente. Aquilo é que era automóvel macio. E ela sentiu como um aperto no coração que não havia mais dúvida. Estavam chegando. Por um momento, pensou em se abandonar ao destino, em desinteressar-se daqueles acontecimentos e de todo mais que ainda pudesse acontecer. Fizessem com ela o que bem entendessem. Matassem, espancassem. O que eu quero é descanso, meu Deus. Mas esse instante de renúncia passou. Afinal, não sou nenhuma criança, não quero nada com esse homem. Casei-me porque não pensei direito, devia estar louca, louca, mas é preciso que ele não me toque. Não me toque. Deus a perdoaria. Tudo aconteceu de repente. Ela mesma não soube como foi aquilo, como o impulso se realizou. Queria reagir, livrar-se, mas não daquela maneira. Abriu a porta do carro. A marcha agora era bem lenta e projetou-se na estrada. Ouviu a voz do marido. Lena! Lena! Leninha! Tinha caído de joelhos no asfalto. Nem sentiu dor. Pensou. Rasguei minha meia. Mais do que certo. Devia ter rasgado nos 2 joelhos. E quantos fios, meu Deus, teriam corrido? Levantou-se instantaneamente. A ideia do perigo, a ameaça que sentiu em tudo e em todos, o impulso de liberdade. Tudo isso mobilizava, excitava os seus nervos, as suas reações. Dava-lhe uma tremenda e quase mortal energia nervosa. Pulou uma cerca de arame farpado, nem ela soube como, rasgou o vestido, deixou um pedaço do vestido. Dilacerou as mãos, sofria na carne e na alma. Era como se fosse uma louca correndo dentro da noite, tropeçando, caindo e continuando aquela fuga inútil e insensata. Ouviu um grito. Não sabia que esse grito era seu, que era ela mesma quem estava gritando. Apesar de tudo, seu pensamento trabalhava sempre, e com uma lucidez quase sobrenatural. Eu só serei de um homem que eu amar, e não desse. Desse. Ouvia latidos que cresciam, cresciam, eram cada vez mais próximos. Mandaram cães atrás de mim? Eles vão me estraçalhar. Também ouvia, como um grito perdido na noite, a voz do marido. Leninha! O terror voltou. Ele não me pega, duvido que ele me pegue. Depois não se lembrou de mais nada. Tudo ficou escuro. Quando despertou, a primeira coisa que viu foi a cara do marido sobre ela. Quis falar, dizer alguma coisa, mas ele então perguntou, olhando-a bem nos olhos. E se eu a estrangulasse agora? Ele me mata. Meu Deus, ele me mata. Não tinha propriamente medo da morte naquele momento. Tinha medo de Paulo,
dos seus olhos, de sua força monstruosa e da maldade que brilhava nos seus olhos. Se gritasse ao menos, se pudesse fugir, desejaria dizer perdão. Desejaria jurar como uma criança desesperada. Eu não faço mais isso. Dessa vez perdoe. Mas nem voz teve para isso. O que sentia em todo seu ser era um medo animal, um medo que positivamente não era de gente. Tudo ela faria naquele momento. Tudo para que ele fosse embora, para bem longe de sua vida. Então, de repente, ouviu uma voz de mulher dizendo: Deixe a moça, Paula. Ela está ferida. Olhou. Essa pessoa que falara devia ser outra ameaça, outro perigo, devia ser alguém que talvez um dia a ferisse profundamente. Mas não era só uma pessoa. Viam mal desenhados. A iluminação era escassa. 3 ou 4 vultos. Uma porção de olhos que a fixavam sem nenhum sentimento de pena ou de ternura, e sim uma curiosidade malévola e humilhante. Cães grandes e ferozes como lobos corriam circularmente latindo. Pensou que devia estar toda rasgada, cheia de sangue e de lama. E estava, de fato. O ombro nu, a sair em trapos, teve aí uma sensação aguda de nudez. Deitada como estava, fechou os braços sobre o peito, procurando cobrir-se um pouco. Alguém mantinha uma lanterna suspensa, um homem armado de rifle. Sentiu frio, muito frio. Batia o queixo agora. E teve uma revolta contra aqueles homens e mulheres que a espiavam. Tirem essa luz de mim! Apaguem isso! A luz continuou. Paulo afastara-se alguns passos. Estava de costas. Seu contorno se diluía na sombra. A mulher que falara aproximou-se. Quis ajudá-la a levantar-se, porém ela se esquivou com medo e náusea, fugindo àquele contato. Não precisa, eu me levanto sozinha. Obrigada. Quase gritou, doía-lhe a perna, doía-lhe os quadris. Alguma coisa quente, devia ser sangue, corria no ombro. Cambaleou, ia cair. Braços a ampararam. A mulher falou-lhe com mais decisão. Era bonita, imponente e pálida. Disse: Você não pode andar, encoste-se em mim assim. Ia deixar-se levar, estava cansada, quando o marido veio ao seu encontro, suspendeu-a nos braços, carregou e pobre corpo torturado. Os outros vieram atrás, inclusive a mulher bonita, imponente, que falara numa voz quente e macia. Sua beleza tinha algo de viril, de sinistro. Nunca soube quanto tempo ele a carregou assim nos braços. Estava tão cansada, saturada, e com uma náusea tão profunda que não queria pensar mais nele, no casamento, em nada, nada senão no sofrimento do seu corpo, dos seus músculos. A única pessoa que aparecia e desaparecia no seu pensamento era aquela mulher de beleza quase máscula. Ele avançava maniando e o defeito na perna tornava seu esforço mais penoso. Quando ela abriu os olhos e o sentimento de pudor voltou mais agudo, estava numa sala muito grande e velha. Teve uma noção vaga de móveis antigos, de luzes, pessoas, mas fechou os olhos de novo. Fez-se menor, encolheu-se mais nos braços do marido. Tinha consciência de que estava quase nua. Estão vendo, era o que repetia a si mesma, cerrando os dentes, o ódio contra Paulo. Ele pensa que eu desisto, eu fujo, me mato, mas ele vai ver. Mamãe, olha aqui, minha mulher. Colocou o corpo num divã grande e passou a mão pela testa. Estava suado, sentia a camisa ensopada. Teve uma expressão de nojo, era asco de si mesmo e da mulher que carregara, daquela mistura de sangue e de lama. Leninha estava de olhos abertos, muito abertos. Viu a sogra, uma velha, magra, alta, vestida de preto, com um traço de amargura na boca e um brilho frio nos olhos. Leninha calculou. Deve ser muito enérgica, muito. Viu ainda a mulher bonita. Homens com rifles. Por que esses rifles? Se pudesse, teria gritado. Me levem daqui. Esses homens estão me vendo quase nua. O automóvel estava quase na porteira. Era a voz do marido, sem cólera, sem paixão, apenas informativa.
E ela, de repente, abriu a porta, atirou-se na estrada, pulou a cerca e correu. Fui achá-la lá perto da represa, não é, Lídia? Estava lá desmaiada. Mas o que foi que houve? Era a mãe que perguntava, sem desviar os olhos da nora. Discutiram? Brigaram? Nada, não houve nada, sei lá. Minha mulher é doida. E por que se casou com meu filho? Fechou os olhos, quis ignorar a pergunta. A outra insistiu, valendo quase nada a sua hostilidade. Fez um esforço, reprimiu um grito. Sentou-se no divã. Estou machucada. Queria mudar de roupa. Olhava para a velha senhora. Era um tom de apelo. Tomar um banho, mudar de roupa. Lídia! Foi uma ordem. Meu Deus, como era ela fria, seca. Lídia, leve-a para o quarto e veja se está machucada. Se precisar, tem iodo e água oxigenada no armário. O marido não se mexeu, sentou-se numa cadeira, ficou vendo a mulher levantar-se penosamente, dizer obrigada quando Lídia ajudou-a e deu-lhe o braço. Todos os olhos acompanharam as duas. A escada surgiu. Os degraus eram gastos e velhos. Tudo ali era velho. Devia ter escorpião lacraia. A sogra sorria enigmática. Prevendo, tinha certeza que aquela moça doida trazia para a fazenda alguma coisa de misterioso e terrível. Os homens de rifles, com suas caras morenas tostadas de sol vincadas de sofrimento, também sentiam, obscuramente, uma série de coisas. Subindo a escada, cada degrau era um esforço, uma dor. Leninha tinha um sentimento de solidão, de desamparo, de perigo. A ideia da fuga ou do suicídio martelavam sua cabeça. A outra começou a falar de repente, a voz rápida, surda. Não queria que os outros na sala percebessem que ela estava falando. Você foi louca, completamente louca de ter se casado com este homem. Não queira saber o que isso aqui é. Parou de falar, subiam mais um degrau. Lininha gemeu baixinho, Lídia continuou. Isso aqui é uma casa de loucos. E baixou mais a vez. Leninha quase não ouviu o que ela disse. De loucos e de assassinos. Depois da escada havia um vasto corredor. Uma única lâmpada quase não iluminava, espalhava uma luz triste que fazia mal. Parecia desfigurar as coisas, tornando o ambiente cheio de presságios. Lídia? Seu nome é Lídia, não é? Quis parar, descansar um pouco, mas a outra puxou-a, arrastou-a. Não podemos parar. Ela não quer. Disse ela de um modo especial, com um arrepio de medo, baixando a voz. Parecia estar se referindo a uma pessoa poderosa e sombria, que presidisse ao destino de todos naquela casa. Ela quem? Perguntou Leninha, contagiada daquela angústia. A mãe dele, Dona Consuelo, minha tia. O quarto é aqui. É aqui que eu vou ficar? O quarto imenso, a mesma iluminação deficiente e sinistra. Uma lâmpadazinha de oratório ardendo no fundo. Uma cama de casal larga e de grades. Uma cadeira diante do espelho, guarda-roupa, e esse mobiliário desaparecia, sumia-se no espaço do quarto. Lídia fechou a porta logo que entraram. Virou a chave, de ouvido colado à porta, escutando, procurando ver se capturava algum rumor de passos, se percebia a aproximação de alguém. Leninha sentou-se, deitou-se devagarinho na cama. Tão bom, um leito quente, macio. Pensou vagamente. Estou tão suja, vou deixar manchas na cama, lama nos lençóis. Mas ao mesmo tempo era tal o cansaço que não teve coragem de se levantar. Casa de loucos e de assassinos. A frase da outra, o tom medroso com que dissera isso, tudo rodava na memória de Leninha. Paulo é um assassino. Lídia aproximava-se, rápida, nervosa. Tem que mudar de roupa, depressa. As malas estão aqui. Dona Consuelo já tinha mandado. A própria Lídia abriu uma delas, por acaso perguntando. É essa? Por sorte, era. Tem que tirar isso, se lavar, tomar banho. Olha, o roupão. O banheiro. Onde é? Eu mostro.
Você tem que pôr iodo ou então água oxigenada aí. Não, não precisa. Basta lavar. A outra fez tudo. Arrancou a roupa de Leninha em silêncio, rápida, grosseira, rasgando sob a alegação de que nada daquilo podia prestar mais. E tinha uma curiosidade de conhecer a esposa do primo, de julgá-la. Era uma mulher vendo outra mulher, julgando outra mulher através de um severo e minucioso critério feminino. Ia falando, fazendo seus comentários em voz alta, sem se incomodar com a vaidade da outra, enquanto Leninha se abandonava com uma docilidade, uma passividade de menina. Pensei que você fosse mais bonita quando soube que ele estava noivo. Calculei que fosse, quer dizer, que você, enfim, tivesse uma beleza fora do comum. Ele é muito exigente, ou foi. Preferia corpo à cara. Ah, você não pinta as unhas. Olha essa mancha aqui, está esfolada. Isso foi no arame farpado? Estou achando esquisito porque conheço ele. Paulo precisava de uma mulher bonita, mas bonita mesmo. Vamos, eu lhe mostro o banheiro. Fico lá com você. Quis ver se Lídia não entrava, mas a outra fazia evidentemente questão. O banheiro era desses antigos, o teto bem alto. Lídia abriu o chuveiro, experimentou a água com os dedos. Parecia que era ela quem ia tomar banho. E comentou: Está boa. Entre. Deixa que eu faço. Apanhou na saboneteira a esponja de borracha, advertiu. O sabonete vai arder. Também a pele está toda esfolada. Esfregava, passava a esponja com força e falava sempre, numa excitação progressiva. Com uma mulher bonita, eu acredito que esse casamento tivesse resultado. Aliás, você vestida dá outra impressão, você ganha. Há mulheres assim, outras não. Essas palavras iam ferindo Leninha, humilhando-a, deixando-a num desconforto. Sentia vergonha de não ser perfeita e teve uma vontade ingênua de explicar. Eu agora estou muito magra, é por isso. Calou-se, porém. Agora Lídia enxugava. Reparou até nas mãos da outra. Você não pinta as unhas. Não pintava. Estava cada vez mais humilhada. Mas, ah, nem para o casamento. Havia na voz de Lídia um desprezo exultante. Leninha deu graças a Deus quando vestiu o roupão, fechou-o até o pescoço. Estava mal enxuta, sentia frio, talvez fosse nervoso. Só estou me vestindo, tomando banho, mas não fico aqui. No quarto, Lídia apanhou na mala uma combinação, apressando. Vamos andar ligeiro. E continuou falando. Mas, minha filha, eu não acho que adiantou esse casamento nada. Ele não conseguirá esquecer, aposto. Leninha tinha acabado de vestir a combinação. Virou-se com certa agressividade. Mas esquecer? O quê? Que história é essa de esquecer? Ah, você não sabe. Mas não sabe o quê? O que houve? Foi uma coisa horrível. E é por isso que todo mundo aqui anda armado. Você não viu? Aqueles homens de rifles. Vi. E então? Pois é. É por causa do que houve, mas eu não posso contar. Ai, Deus me livre se eu contasse e ela soubesse. Quem? Dona Consuelo? É titia. Sim. Toda a beleza imponente de Lídia parecia de repente abatida, humilhada. Toda ela exprimia um terror de criança. Não, não posso contar. Mesmo que você não contasse, ela poderia adivinhar. Ela às vezes adivinha o pensamento da gente, sabe o que a gente está pensando. Mas vista-se, antes que ela apareça e venha ver a razão da demora. Você tem que descer logo. E se eu quiser ficar aqui? Ora essa. Não pode. Ela me disse. Ela vai tomar banho, mudar de roupa e depois vir jantar com a gente. Nem você, nem ninguém. Só Paulo, às vezes, pode desobedecê-la, mesmo que seja coisa à toa. Lenia procurou ser heróica. Estava tentando abotoar o vestido na altura dos quadris,
Disse com raiva: "Que é que ela pode fazer em mim?" Pensou: "Estão muito enganados comigo, muito." "O quê? Você ainda pergunta? O quê? Coitada. Diga." "Então, o que é que ela vai fazer? Vai bater em mim, talvez?" Desafiava. O ódio daquele casamento dava-lhe uma fibra inesperada, uma vontade de luta. "Graças a Deus estou com raiva. Me deixaram na sala quase nua com homens lá me espiando. Essa velha me fez perguntas na frente de todo mundo." "O que ela vai fazer com você? Ah, meu bem, se você soubesse o que ela fez com a outra. Aliás, ela e Paulo, os dois." "Que outra? Quer saber?" "Quero." "Então jure. Jure que nunca dirá a ninguém. Mas o que houver, mesmo que você brigue comigo. Jure." "Juro." Sentaram-se na cama. Naquele momento, sentiam-se unidas pelo mesmo sentimento de perigo mortal. Um obscuro instinto dizia-lhes que havia no ar, nas coisas, nas pessoas, em tudo naquela casa uma desgraça iminente. Olharam-se um momento, as mãos de Leninha juntaram-se às de Lídia, como procurando uma proteção contra uma ameaça sobrenatural. Ela falou num sussurro: "Você sabia que seu marido era viúvo?" "Claro, sabia. Que é que tem?" "Era viúvo? Meu Deus, ali! Você está vendo? Ali! Onde?" Alguma coisa se movia no fundo do quarto perto do oratório. As duas se levantaram dominadas pelo mesmo terror. Um vulto, alguma coisa que não seria, que não podia ser humana. Lídia parecia louca, apontava. "A outra!